Então, na verdade, baseado em tudo isso que eu te falei agora, eu te pergunto, nós somos um país rico de povo pobre? Um país rico de povo pobre? É uma ótima pergunta. Ele é o Jorge. Oi pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais um programa da maior importância. E hoje eu vou entrevistar o Gabriel Araújo, economista, analista político e colunista. O programa tá demais! Então vamos falar de economia, Gabriel. Até que enfim, hein? Demorou, hein? É verdade. Ô Gabriel, você sabe que eu estava pensando nesse programa aqui? E aí me veio à cabeça uma música do Caetano e do Gil, de 1993, Haiti, que é uma letra fabulosa, fantástica, cujo refrão diz: o Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Só para localizar as pessoas, o Haiti é o país mais pobre das Américas e um dos países mais pobres do mundo. E quando você diz o Haiti é aqui, na verdade você está comparando as condições sociais do Brasil com do Haiti, principalmente em relação à pobreza, violência e o próprio racismo. Quando você diz o Haiti não é aqui, além da questão xenofóbica em relação ao Haiti, se a gente for pensar em termos de Brasil, nós não somos o Haiti, embora a gente tenha condições sociais em muitos lugares que se assemelham, nós não somos pobres, nós somos aí uma das 10 maiores economias do planeta. Ou seja, o nosso problema não é a pobreza, o nosso problema é a nossa péssima distribuição de rendas. Então, na verdade, baseado em tudo isso que eu te falei agora, eu te pergunto, nós somos um país rico de povo pobre? Um país rico de povo pobre? É uma ótima pergunta. Se a gente pensar pelo ponto de vista dos indicadores econômicos, né, até foi muito festejado, foi muito alardeado nos últimos dias, né, a queda do nível de pobreza e de extrema pobreza no país, né? Então, o que define, né, o que é essa pobreza e o que é extrema pobreza, né? São o índice do Banco Mundial, né, que é um mínimo, o que é pobreza, R$665 por pessoa para se manter mensalmente, né? Então, o que vamos pensar aí? Uma família com uma avó e seus 2 netos, ela recebe um salário mínimo. Essa família está abaixo da linha da pobreza, porque eles recebem menos que isso. O salário mínimo está em torno de R$1.500, para 3 pessoas teria que estar no mínimo em R$2.000. E a gente pensar que 27% da nossa população ainda está abaixo dessa linha é muita coisa, são mais de 59 milhões de pessoas. Então, é muita gente. Coisa, é muita gente. E olha que nós já tiramos aí 32 milhões, né, naquele primeiro governo Lula, e a gente voltou, né, nós temos índices péssimos agora. E quando a gente pensa em extrema pobreza, é pior ainda, né, porque aí a renda é em torno de R$200 por mês e a gente tem quase 10 milhões de pessoas nessa condição. Foi uma evolução muito grande, tiramos bastante gente no último. Esses dados são de 2023, né, então nesse primeiro ano do governo Lula a gente teve um bom avanço, só que ainda é muita gente para um país que é tão rico como você falou. E quando a gente fala rico, não é só de questões naturais, não, mas é de renda per capita mesmo, né, de dinheiro. Ele só está mal distribuído. Vamos pegar aqui o exemplo da nossa cidade, né? Segundo a nossa renda per capita aqui, daria em torno de 5 a 6 mil reais por pessoa se a gente pegasse tudo que é produzido em Mojimirim e dividisse igualmente para o número de pessoas. Pela população, né? E a gente, enfim, não precisa nem ir muito longe para saber que isso não acontece, né? Então alguém está ficando com uma parte muito grande desse quinhão e também pegando um trecho de uma música, né? Uns com tanto, outros tantos com algum, mas a maioria sem nenhum, né? A maioria sem nenhum, né? Que absurdo. Ô Gabriel, já que você falou, já que nós estamos falando em renda, falando em pobreza, eu queria falar com você de um assunto que está muito em voga hoje em dia e que as pessoas ainda estão com muita dúvida, que é a reforma tributária. A gente viu que teve uma parte dela, né, que é a reforma tributária em relação ao consumo, que foi aprovada, acabou de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, mas agora, 2025, né, estará sendo discutido a reforma tributária em relação ao imposto de renda e, se for aprovada,
começa a valer em janeiro de 2026. Eu gostaria que você aí pudesse nos esclarecer, nos desse aí uma ideia geral do que é esta reforma tributária, mas nesse primeiro momento, se você pudesse também focar na reforma tributária em relação ao imposto de renda, que eu vejo que é o que as pessoas mais aí estão ansiosas para saber. Tá. A reforma tributária foi uma promessa que foi feita ali no começo do governo Lula, né, capitaneada pelo ministro Haddad, e por uma decisão política eles escolheram dividi-la, né? Então hoje a gente tem no Brasil basicamente 3 tipos de impostos, né? O imposto sobre o consumo, que aí é ISS, ICMS, etc. Imposto sobre a renda, que aí já diz mesmo o imposto de renda, e o imposto sobre propriedade, né? Que aí a gente tem o IPTU, o IPVA, Então, o ministro, à época, escolheu fatiar essa reforma, né? Então, essa reforma, o plano é que ela seja executada durante o período do primeiro mandato do governo Lula, e a primeira parte que foi enviada foi a parte sobre o consumo, né? Que até foi recentemente aprovada no Congresso, né? Então, você vai ali ter uma simplificação tributária, um realinhamento ali dos valores em torno dos produtos. Então você vai tirar os impostos ISS, ICMS, IPI e o PIS/COFINS e vai transformar em 2 impostos, o IBS e o CBS, um para estados e municípios e outro para o governo federal. Isso é a reforma sobre o consumo. A reforma sobre a renda em si, que é onde entrou um pouco essa questão da desoneração, do imposto de renda e tudo mais, ela é prometida para o ano que vem. E o ministro Haddad, naquele pronunciamento que ele fez, ele deu alguns caminhos ali do como será. Então era uma promessa de campanha do presidente Lula da isenção para quem recebe até R$5.000 da isenção de imposto de renda. Hoje, para quem tem isenção de imposto de renda no Brasil, é em torno de R$2.200. Então quem recebe abaixo disso não paga imposto de renda, quem recebe acima disso vai tendo as suas alíquotas ali, começando com 7,5% e chegando até 27,5% para quem recebe a mais de 4.800. Então, quando você isenta quem recebe abaixo de 5.000, você está mudando toda uma estrutura do imposto de renda no Brasil. E qual que é a ideia, né? A ideia é que você isente para baixo e crie novas alíquotas para cima para as pessoas que recebem mais. Para compensar? Exatamente. E tem mais ou menos definido aí de quanto a pessoa ganha para você aumentar isso daí, não? A ideia, o que já se foi colocado pelo Ministério da Fazenda é que pessoas que têm rendimentos acima de R$50.000 mensais, então 600 mil anuais, elas vão pagar uma taxa de 10% em cima dos seus rendimentos, além para poder compensar isso. E interessante, tem um estudo do Transforma, que é um centro de pesquisa da Unicamp, que coloca exatamente isso, que a desigualdade no Brasil só vai diminuir, mesmo com a isenção, se você criar essas novas faixas para cima. Se você só isentar de 5.000 para baixo, você vai aumentar a desigualdade no país. E o que isso diz sobre, voltando um pouco na sua primeira pergunta, né? Que a maioria da população brasileira está dentro desses R$5.000, né? Então, se você vai estar ali se você, ao isentar quem recebe abaixo de 5.000, a maior parte da população está nesse quinhão. Para cima é muito pouco. O Gabriel, eu cheguei a ler que vai beneficiar mais ou menos uns 36 milhões aí de pessoas, o que daria quase 80%, uns 78% de todos os contribuintes. Ou seja, realmente, né, você vai atingir uma faixa etária muito grande. E só para me esclarecer uma coisa também, que é o seguinte, por exemplo, vamos supor alguém que ganhe 10 mil. Na verdade, os 5 mil primeiros, na verdade, ele estará isento. Ele vai pagar só sobre o que exceder esses 5 mil. É isso também. Então, ele não vai beneficiar também só as pessoas que ganham aí até os 5 mil, mas ele vai beneficiar também acima, porque esses 5 mil, na verdade, ele vai ser isento. É isso, não é? Isso. Praticamente sim. Proporcionalmente. Tem um faseamento depois, se eu não me engano, de 5 a 7,5, mas o Ministério ainda não detalhou. Mas a ideia, né, é mais ou menos você ter esses 5 mil como a base ali do rendimento
de uma pessoa, né? Então, vamos dizer que nos seus gastos básicos, que seriam um custo aí de R$ 5.000 por família, né? Já que os impostos de renda geralmente são feitos por um indivíduo, mas contemplam a família inteira ali, sejam os rendimentos mínimos, os gastos mínimos de uma família sejam isentos de impostos. Mais ou menos na ideia da isenção da cesta básica na reforma tributária sobre o consumo, né? Então você isentou os produtos da cesta básica para garantir que todo brasileiro, independente dele ter uma renda alta ou baixa, no básico ele não vai pagar impostos. Ele vai pagar impostos sobre outros produtos que a gente pode chamar de supérfluos. Você tocou num ponto agora fantástico, fabuloso, porque até então nós temos o tal do imposto indireto, ou seja, qualquer coisa que eu consuma, e vamos nos atentar aos alimentos, que na verdade, né, o que mais acho que interessa a todo mundo, né, todo mundo tem que fazer supermercado, a gente está pagando um imposto indireto porque tudo, na verdade, aí, né, é taxado. Eu queria fazer uma pergunta para você, né, porque eu acho que essa mudança aí vai ser super importante, né? Hoje, no Brasil, pobre paga mais imposto do que rico? Vou te dar um exemplo, tá? Baseado no que você me falou agora. Se eu estiver errado, você me fala. Tá, vamos imaginar uma empregada doméstica que ganha aí um salário mínimo e vamos imaginar, sei lá, um executivo, vou chutar aí um número qualquer, que ganha 50 mil por mês. Aí os dois vão comprar uma cesta básica. Todos os alimentos, até então, cada um tem a sua taxa de imposto. Só que o que vai incidir desses 200, né, com todos esses impostos, no salário da empregada é infinitas vezes maior do que incidiria, na verdade, no salário dele, né? E uma outra coisa que eu acho que é importante, já que você falou aí em isenção, que é o seguinte, né? Até então, né, o Brasil não cobra imposto em relação a dividendos, a lucros que uma pessoa tenha. Ou seja, uma pessoa que nunca trabalhou na vida, que viva de dividendos e de juros aí desses dividendos, pode pagar hoje no Brasil ou um imposto melhor ou nem pagar em relação a alguém que ganhe 5, 6, 7 mil. Tá? Então, repito a pergunta. Hoje no Brasil, pobre paga mais imposto do que rico? Sem dúvida. Proporcionalmente à sua renda, sim. Vamos supor que tanto o executivo quanto a empregada doméstica, como você deu o exemplo, vão consumir ali mais ou menos a mesma cesta básica de alimentos, né? Ela vai gastar aí seus R$ 500 e vai pagar, vamos supor, 30% do seu salário, desses R$ 500 em torno de impostos. O executivo com 50 mil também vai gastar os mesmos R$ 500, vai pagar os 30%, né? Então, quando você pega proporcional ao salário de cada um, o quinhão de imposto ficou muito maior. E isso é muito interessante quando você pega os dados, porque conforme você vai subindo na pirâmide de renda do Brasil, o imposto vai ficando cada vez menor, né? Então, quando você fala, se eu não me engano, no 0,1% mais rico, ele paga menos de 1% de alíquota efetiva da renda dele, né? E esse outro exemplo seu sobre os dividendos eu acho muito, muito esclarecedor. Vamos pegar um exemplo de um funcionário qualquer, um trabalhador CLT. Se ele recebe R$ 5.000, ao receber esse dinheiro, ele vai ver lá no holerite dele que estava o desconto do imposto de renda de 27,5%. Vamos supor que uma pessoa que invista em títulos públicos, né, que é a dívida do governo, com essa alta da Selic aí, está tendo bastante repercussão. Vai dar um outro programa, hein, pra gente falar da Selic. É verdade, esse aí é um só para ela. Se ele receber esse mesmo dinheiro, ele vai pagar 15% ali sobre os dividendos, na hora que ele recebe, e acabou. Então, alguém que trabalhou para tirar o seu sustento desses 5 mil... Que coisa maravilhosa, né? Meu Deus do céu! Pois é, né? Ou seja, né, no Brasil hoje, pobre paga muito mais imposto do que rico, né? Sem dúvida. Gabriel, vou falar uma coisa para você. Você vai me prometer uma coisa, que você vai ter que voltar muitas vezes, porque eu quero falar com você de Bolsa Família, eu quero falar com você de Selic. Olha, a gente ficaria aí, acho que umas 3 semanas direto gravando,
porque assim, economia é algo que impacta direto a vida das pessoas, as pessoas acabam tendo assim muita dúvida, é tão importante, né? Eu estudo pra caramba, eu tenho um monte de dúvidas, entendeu? E ter alguém aqui do lado que possa esclarecer é fundamental. Você nem pense em não participar de mais 2, 3, 4, 5. Vou te falar uma coisa, estava esperando esse programa, é uma honra muito grande te receber aqui, eu estou muito feliz mesmo, de verdade, eu queria te agradecer pela participação. Oh, muito obrigado, eu que agradeço, estou sempre à disposição para sempre que me chamar, vir aqui comentar, é um prazer muito grande. Chamarei. Gabriel, em off agora, tá? Vocês gostaram? Legal? Que bom. Em off agora, não, sério, não te perguntei, mas assim, diz uma coisa para mim. Afinal de contas, quem é este tal de mercado? Porque todo mundo coloca como uma metonímia para não dar nome aos bois, né? O mercado parece que não gostou tanto desta reforma tributária aí. E ó, como é impressionante, gente, o mercado não gostou de alguma coisa que eles acham que não beneficia, sobe o dólar, fica uma confusão, fica uma briga de narrativas. Diz para mim, agora é curiosidade mesmo, quem é esse tal de mercado, tá? E por que eles não estão aí tão satisfeitos aí? Porque já fizeram subir dólar e enfim. Eu acho que principalmente a questão do dólar aqui a gente é explicado por fatores externos, né? No governo FHC, quando você abre a economia, você se torna muito volátil. Eu acho que o principal diagnóstico em torno do dólar é porque dos receios em torno do governo Trump, né? Então, quando você tem o governo Trump chegando sem saber muito bem o que se esperar dele, o dólar naturalmente, os mercados fogem, os recursos fogem para esse porto Mas seguro. Quem é o mercado? Não fuja da minha pergunta. Quem que é o mercado? O mercado, ele é um grupo de agentes financeiros, principalmente especuladores, tanto nacionais quanto internacionais, mas que têm o mesmo caminho. Geralmente eles são guiados pelos internacionais, o que a gente chama aqui de burguesia financeira associada. Por que burguesia financeira associada? Porque os interesses dela estão ligados intrinsecamente aos interesses desses financistas, desses especuladores internacionais. Então, o que é? É um grupo de uma maneira simplista, né? É um grupo de capitais, um grupo de dinheiro que ele fica pulando de país em país, procurando a melhor forma de rentabilizar esse dinheiro com o menor risco possível. Agora você me fez lembrar Cazuza, hein? Já que a gente tá falando de música, burguesia, fede. Ele é criança, faz tudo ser harmonia.